Novembro está sendo espetacular para as bolsas no mundo e no Brasil não está sendo diferente. O Bovespa acumula uma alta em torno de 12% aí no mês. Ainda assim, essa arrancada aí no finzinho do ano, no último bimestre, depois de eleição americana e também de notícias otimistas aí sobre a vacina contra a Covid, essa arrancada ainda não foi suficiente para o Ibovespa zerar as perdas do ano. Nem para o Ibovespa e nem para muitos fundos de ações que sofreram bastante aí em 2020, com o tombo enorme que teve ali em março. Para enfrentar essa forte perda, alguns gestores fizeram mudanças importantes na carteira e também nos pesos das ações. Um deles é o gestor de renda variável da XP, o Marcos Peixoto, com quem eu converso agora. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 17 de novembro de 2020 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Marcos, os fundos de ações em todas as estratégias aí da XP sofreram bastante, em alguns casos até mais que o benchmark logo no início da pandemia. Agora, ainda assim, a gestora não teve resgate líquido no acumulado do ano na classe de ações. Teve em outras, como multimercados, mas em ações não. O investidor, ele entendeu agora que é preciso resistir e não sair quando o mercado está em baixa? Oi, Carla, eu acho que sim. Acho que ele aprendeu. Assim, esse ano a gente está tendo um fenômeno bem diferente no mundo todo, tá? Eu acho que não é nem só no Brasil. Que a pessoa física ela entrou comprando na queda do mercado acionário, né? Tanto isso aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu talvez na magnitude bem fora do padrão aqui no Brasil, né? Eu acho que muito se deve aos juros baixos, né? Nossa primeira crise que o Brasil passa em crise todo ano quase a gente tem alguma crise, né? Mas é a primeira crise que a gente tem com juro baixo, nesse patamar de 2%, né? Então, eu acho que isso levou um comportamento diferente do investidor. As pessoas pensaram, tirar meu dinheiro na bolsa para botar onde, né? E teve também o componente que a bolsa caiu muito rápido, né? Não deu nem tempo de você se mexer. Então, eu acho que é uma premissa também que eu acho que a magnitude da queda, por mais que a gente já viu outras quedas dessa magnitude no passado, nunca foi vista em forma tão rápida, né? Em um mês a bolsa caiu pela metade, praticamente. Então, isso também deixou as pessoas sem força para poder resgatar. E também voltou rapidamente, né? Caiu, como você falou, de uma forma muito rápida, difícil encontrar isso na história, mas também voltou muito rapidamente, né? Isso pode também ter contribuído. Vocês entraram quando começou a pandemia, vocês estavam com uma carteira muito construtiva, né? Vocês começaram o ano muito otimistas. Isso foi o principal motivo para os fundos terem sofrido tanto ali logo no início da pandemia? Um pouco, assim, a gente estava realmente no início do ano com um cenário muito positivo. Assim, a própria Selic, como eu falei, a gente nunca tinha visto isso, né? A Selic tão baixa. Então, nosso cenário era um cenário de inflow, de mais fluxo entrando para a bolsa mesmo. A gente estava tendo captações para os fundos de ações recorde todo mês, para a indústria como todo, não só na XP, mas na indústria. Então, era uma dinâmica muito positiva. A gente tinha tido a reforma da Previdência aprovada no Brasil, o nosso consumo começando a voltar a crescer. Então, a gente sim estava com a cabeça otimista com o mundo e com o Brasil, né? O Brasil, a parte externa também estava, de certa forma, positiva para mercados emergentes. E realmente, eu acho que a pandemia pegou todo mundo ali desprevenido no mês de março, né? Foi algo muito rápido que a gente nunca vivenciou. Mas sim, e a gente teve que naturalmente adaptar o portfólio para um cenário não tão claro, né? Sim. Teve ações que vocês conseguiram tirar da carteira, que estavam sendo as maiores detratoras assim na carteira, ou quais foram as movimentações de vocês nos fundos? E aí vocês têm 5 estratégias, né? Long bias, queria que você comentasse um pouquinho da estratégia geral, a visão geral, né? E aí também um pouco por estratégia dentro dos fundos de renda variável e da Asset. Não, tá bom. A gente tem, como você falou, a gente tem o nosso long only, a gente tem dois long onlys no caso, né? A gente tem um fundo de dividendos e tem um fundo de ações livres, que é o Investor FIA. A gente tem um fundo long bias, a gente tem um fundo long short e a gente também tem um fundo de ações ativo, Ibovespa ativo, que a gente chama, né? Então, são 5 estratégias bem definidas, mas todas seguem o mesmo mindset, a mesma forma de pensar, carteiras são muito matriciais, né, aqui dentro da gestão. Então, assim, diria que uma das grandes mudanças que a gente fez ali no meio da crise foi comprar as exportadoras. Eu acho que no mês de março, abril, a gente viu basicamente tudo caindo pela metade, independentemente se era mercado interno, mercado externo, se era exportadora ou não. E naturalmente teve algumas distorções acontecendo ali no mercado. Então a gente aumentou bastante a posição em Vale no momento, a gente botou uma posição em Suzano, que hoje já não tem mais no portfólio, a gente não está mais.
A gente aumentou a posição em frigoríficos, em Marfrig, JBS. Então, esse foi um movimento que a gente fez ali mais agressivamente e gerou frutos para recuperar um pouco da performance, né? E esse aumento em exportadoras foi uma estratégia, assim, mais motivo tático por conta de câmbio ou pelo business case ali do momento? Não, eu acho que não necessariamente tático, assim, o que a gente viu, a gente nunca tem uma opinião aqui sobre câmbio, né? O câmbio já é difícil de você acertar para onde vai, principalmente para um gestor de ações é mais difícil ainda a gente ter o nosso. Então a gente sempre usa o câmbio que está no momento e vê se tem assimetria ou não. No caso, para casa das commodities, eu acho que teve muita coisa micro, né? Por exemplo, o preço de celulose, a gente via com o mercado ficou com muito medo do preço de celulose cair, abaixo do patamar que estava. E a gente tinha uma confiança que nos níveis de preço que a celulose já estava antes da crise, era muito improvável ter queda de preço, porque muitos produtores já estavam perdendo dinheiro com aquele preço. Se fosse cair, ia ter muito fechamento de capacidade. Então, a gente viu o preço da celulose sendo suportado mesmo com uma crise um pouco mais acelerada. Minério de ferro, mais ou menos parecido. A gente também estava positivo com o minério de ferro. A gente via a China, a gente começou a ver a China já saindo da pandemia no início da nossa pandemia, né? A China foi o primeiro país a se restabelecer ali e, naturalmente, o produto ali mais intensivo em China, né, das commodities, é o minério de ferro. Então, era uma aposta também que a China saía na frente das outras. Enfim, bovinos, como eu comentei, dos frigoríficos também, isso foi uma coisa muito micro, que a gente via também o preço da carne subindo muito para o consumidor final. Então, os frigoríficos conseguiram se beneficiar. Então, foi muita coisa realmente independente, mas, por coincidência, eram dolarizadas que também se beneficiavam. Então, eu diria que foram análises micro, mas fizeram sentido no âmbito de vista do dólar também mais forte. Sim, acabaram se beneficiando dessa conjuntura macro, assim. Bom, essas foram as ações que vocês colocaram na carteira, né, da pandemia para cá. Teve ações que vocês retiraram, que vocês reduziram o peso? Sim, a gente tinha uma posição muito grande aqui em Via Varejo, que é um case que a gente está se envolvendo há bastante asset. Esse foi um case que já era a nossa maior posição pré-pandemia, e a gente viu do dia para a noite, né, a empresa ficando com todas as lojas dela fechadas, então é algo que a gente nunca tinha visto também. 80% das vendas de varejo eram via canal físico, né, então a nossa primeira percepção é de muita preocupação, né, em ver a empresa perdendo 80% da receita. Então a gente reduziu essa posição mais ou menos pela metade, por gestão de risco, e acabou que o case deu super certo, né? Acabou que a pandemia exposed para a Via Varejo, para as outras empresas que têm esse canal online, acabou sendo muito boa, porque a empresa conseguiu mudar todo o shift dela para a parte ali do online, então ela mais do que compensou o que ela perdeu de venda no físico com o online. Então foi algo realmente bem surpresa para a gente, mas foi uma posição que a gente hoje tem menor do que já teve lá atrás, né? A Hoje é posição... de quanto Pode que falar. era e quanto que é hoje a Via Varejo? A gente chegou a ter 15% do nosso fundo, nosso long only na Via Varejo, do FIA, e hoje a gente está mais ou menos com em torno de 8%. Então, mais ou menos metade da posição que a gente já teve lá atrás, tá? Alguma outra ação que vocês reduziram assim quase pela metade a participação no fundo? A gente tinha uma posição pela metade, não sei dizer, mas bancos é uma posição que a gente tinha uma posição grande, a gente tinha posição grande em Banco do Brasil e Bradesco. A gente já via naturalmente toda a preocupação com questão de fintechs aqui dentro do mercado brasileiro. E os ações caíram muito forte também por conta de uma preocupação com inadimplência, né? Então, esse foi um segmento que a gente reduziu, não reduziu pela metade, reduziu mais ou menos um terço a posição chegou a ser ali, a gente chegou a ter perto mais ou menos de 20% do fundo como um todo no setor bancário, hoje a gente tem em torno de 12%, então a gente reduziu um pouco a posição, por entender que a gente ia passar durante um tempo ali com pouca visualização do que poderia ser o lucro dos bancos, né? Então, hoje a gente mantém essa posição e a gente tá animado com o nível de preço que o setor se encontra hoje. No caso do setor financeiro, as fintechs e todas essas mudanças que estão acontecendo, né, dentro dessa indústria, isso também afeta o negócio enfim, das empresas, dos bancos que vocês estavam investidos? Afeta, com certeza, assim, os bancos, a gente tinha principalmente Banco Brasil e Bradesco, assim, estão sendo bastante disruptados pela fintech, né? Eu tô dentro da XP, então eu sei o quanto que a XP atua ali para roubar um pouco dos clientes dos bancos. Mas é uma dinâmica que a gente já tinha antes da pandemia, né? Então, eu acho que essa dinâmica ela se mantém, era um risco que a gente já vinha no nosso radar.
A gente até tinha na pandemia algum risco de algumas fintechs não conseguirem sobreviver, né, por falta de capital, só que acabou que voltou tudo muito rápido, né? E a gente até viu o contrário, né? A gente viu muitas fintechs sendo até fortalecidas com o aumento da digitalização das pessoas, né? As pessoas passaram a usar mais o celular, passaram a aprender a fazer tudo online. Então, as fintechs até se fortaleceram nesse ambiente de Covid, mas os bancos também aprenderam a ser mais eficientes, né? Os bancos também aprenderam que a população não precisa ir na agência e consegue sobreviver com a agência fechada. Então, isso aí para os bancos eu acho que vai ser um motor de redução de custo bem forte nos próximos anos. Tá? Uhum. Bom, vocês têm então esse case dolarizado de exportadoras, commodities, tem bancos, ainda que em menor, né, proporção do fundo, tem também varejo, não sei se além da Via Varejo alguma outra ação com um peso importante. Esses setores e quais outros que vocês na Asset entendem que podem passar por um rally ou ser os cavalos aí da vez nesse fim de ano aí que a gente tem um mês e meio, né? Essa segunda Sim. quinzena de novembro, mais dezembro, para tentar zerar essas perdas, que eu acho que aí está em torno de 8% ainda no ano, olhando o Ibovespa, né? Que outros, além desses setores, que você já falou, que outros setores que vocês entendem que pode ter um upside até o fim do ano? Não, legal. Você falou assim do Ibovespa, né? Mas o Ibovespa realmente ele está caindo perto de 10, né? Quase 8, como você falou, mas está muito dispare, né, as performances. Né? Você tem ali, Uhum. diria que as large caps, principalmente, são as que mais sofreram, né? Então, Petrobras, os bancos, foram ações que caíram bastante e não voltaram ainda para onde estavam antes da crise. Enquanto algumas empresas menores, já com pesos menores, como a VEG, como a Magalu, já subiram bastante no ano. Então, eu acho que para a gente chegar no Ibovespa passando do que já bateu, né, dos 120 mil pontos, a gente precisa dessas ações que estão um pouco para trás andarem. Né? Então, o próprio setor de bancos, a ação da Petrobras. A gente tem, hoje em dia, uma aposta também grande em C&A, que é uma varejista que a gente também entende que está ainda bem abaixo do preço que estava pré-pandemia. É claro que ela sofreu, perdeu ali o faturamento com as lojas, mas a gente acha que com a economia voltando, com a pandemia, mesmo que não seja agora no início de 2021, que seja no meio do ano que vem, perto do que está no preço da ação, a gente acha também que a ação está bem barata. Né? A gente tem uma aposta também específica em CCR, que é uma empresa de infraestrutura, né? Que sofreu muito com as estradas, naturalmente perdendo fluxo, perdeu fluxo no metrô, aeroportos, todos os segmentos que ela atua. Mas a gente também está vendo já muita parte desse fluxo retornando. As rodovias já estão basicamente no mesmo patamar que a gente estava antes da pandemia. Aeroporto naturalmente vai demorar. Mas hoje é um papel também que a gente vê num preço bem atrativo aqui no portfólio. É a posição que a gente montou também recentemente pós-pandemia, tá? A posição nova no portfólio. Uhum. Falando um pouco de cenário macro, a gente já passou aí da eleição americana, a vitória do Biden já foi anunciada, mas ainda não foi oficializada no sentido de que o presidente Donald Trump ainda não admitiu a derrota, ainda tem processos judiciais em andamento, talvez aí sem grandes perspectivas de sucesso, porém os processos estão aí. Isso é um elemento de incerteza, de risco na avaliação de vocês? Como que vocês veem isso? E também eleição municipal aqui, a gente acabou de ter primeiro turno aí no último fim de semana, daqui a 2 semanas tem o segundo turno, isso gera incerteza, pode gerar turbulência, mais volatilidade no mercado de ações? Tá bom, em relação à eleição lá de fora, a minha opinião é que não tem muito mais volatilidade para acontecer, assim, olhando o ex-post, o que aconteceu, né, você falasse que o mercado, todo mundo falou, os principais analistas políticos falando que o pior cenário para os mercados seria um cenário onde podia ter judicialização, do Trump ficar tentando não sair do cargo, etc., que foi o que aconteceu, e os mercados subiram, né, então, olhando do meu ponto de vista, eu acho que essa eleição era uma eleição para mercado pouco impactante, né, eu acho que tanto Biden, tanto Trump, para os mercados, de certa forma, é uma continuação dos Estados Unidos, eu não vejo ali uma mudança, uma ruptura tão grande assim na parte econômica do país. Então, eu tanto acho que aconteceu um cenário que talvez fosse o cenário mais perigoso de judicialização e mesmo assim as bolsas subiram. Então, eu acho que se desse Trump, por acaso a gente tiver uma reviravolta e o Trump ganhar ou o Biden realmente continuar, eu acho que para o mercado, sendo bem sincero, pouco afeta, tá? Não vejo... Eu acho que o que aconteceu com os mercados pós-eleição, para mim, é a resposta disso. Assim. Era para ter uma realização por conta de uma preocupação com judicialização e não teve. Então, eu não vejo isso acontecendo mais aqui não nos mercados. Essa é a minha leitura, tá? Acho que a eleição americana, você teve uma preparação para ela, as pessoas com medo reduziram o risco, passou a eleição,
os investidores se viram com menos risco no portfólio e falaram, preciso voltar com o meu risco agora. E aí, naturalmente, o mercado sobe, né? Olhando para o Brasil, eu acho que não teve também... Eu acho que a eleição municipal é diferente, naturalmente, da eleição presidencial. Eu acho que não dá para ter muita leitura. Eu acho que se tem alguma leitura das eleições municipais é que realmente você perdeu, a população ficou mais do centro, você perdeu essa força que você tinha ali de antipolítica, né, que aconteceu na eleição passada, com vários nomes novos sendo eleitos. Dessa vez não, foram muitos políticos mais experientes e partidos mais de centro que ganharam. E daí tanto o PT perdeu bastante relevância, tanto também novos expoentes ali mais ligados ao Bolsonaro também não conseguiram se aparecer um pouco mais forte. Né? Então, talvez isso possa reduzir um pouco da força do Planalto para a aprovação de projetos agora em dezembro, como o PEC do Gatilho, o Orçamento de 2021, enfim, e a própria agenda maior que o ministro Paulo Guedes tem. Isso pode ser um risco na avaliação de vocês? Não, a gente acha que não. Você acha que influencia pouco. Você tinha naturalmente uma paralisação, né, do Planalto por conta das eleições. Não acabou ainda, né? Tem segundo turno, então você tem desculpa para paralisar por mais 2 semanas as coisas. Não vejo, de certa forma, isso mostrando perda de capital político do presidente. Eu vejo, naturalmente, o bloco do centro ficou um pouco mais fortalecido, mas que já vinha também com a cabeça mais em linha com o governo nas coisas que a gente precisa votar, né, para passar. Então, não vejo, não. A gente não vê como preocupação ou como um evento que a gente possa ter algum efeito. Sim. E, Marcos, para 2021, vocês entendem que, enfim, como é que vocês estão pensando o ano que vem? Entram mais cautelosos, mais otimistas? Como é que vocês se definem? E o principal risco para ano que vem para o Brasil é o risco fiscal e tudo isso que a gente acabou de falar, a agenda do ministro Paulo Guedes sendo realizada ou não, o orçamento de 2021, que a gente não sabe ainda como é que vai, a gente não sabe da articulação sobre como que ele vai sair. Como que vocês estão pensando 2021 e se preparando para esse ano? Não, legal. Eu acho que a gente entra em 2021 talvez com um horizonte de investimento mais curto do que a gente passou em 2020, né? Entrou de 2019 para 2020, né? Então, eu acho que a falta de visibilidade do cenário leva a gente a encurtar talvez um pouco mais a nossa forma de pensar, né? Então, eu acho que do ponto de vista externo, né? Você tem toda a preocupação ainda da pandemia, da vacina, quando é que as vacinas vão estar eventualmente eficientes ou não, da volta da atividade global. Mas, sem dúvida, como você já falou, o principal risco do Brasil é o fiscal, né? Assim, o Brasil ele tem um risco próprio, tem seu risco sozinho, que independente de a gente ir lá fora ir bem ou não, a gente pode ir muito mal, né? A gente aumentou nosso endividamento de forma bem relevante contra a pandemia, mas ok, todos os países se endividaram, então no relativo não piorou tanto, mas a gente tem que mostrar que a trajetória agora seja suficiente para reduzir isso, né? Então, eu acho que esses últimos 1 mês e meio aqui do ano vão ser bem relevantes, né? Assim, a gente vai entrar o ano de 2021 ou com a casa arrumada ou não, assim. Então, você tem a discussão, inclusive, de não ter recesso em janeiro, né? De empurrar um pouco do orçamento para janeiro. Pode ser que a gente vá fechar o ano sem uma solução, é uma probabilidade, mas que seja, né? O que não é bom, né? Não é bom, pois é. E começa o ano já também pensando em eleição das presidências das 2 casas, do Senado e da Câmara, né? Já é uma outra preocupação. Já é uma outra preocupação, exatamente. Por isso que eu acho assim, a gente tem que fechar orçamento para 2021 e o resto vai ficar sendo empurrado, eu acho que até a eleição das casas, né? Acho que tudo que der para enrolar, não vão querer criar nada muito conflituoso os 2 presidentes, eu acho, né? O Maia e o Alcolumbre. Então, o horizonte de investimento de vocês era geralmente de quanto tempo? De 12, 18 meses? E agora está em quanto? É mais ou menos por aí. A gente geralmente costuma pensar entre 12 e 24 meses aqui o horizonte de investimento. A gente tem uma cabeça aqui mais de longo prazo. Eu acho que naturalmente você tem que olhar um pouco mais para 6 meses agora, pensando sempre em, ok, se não der certo em 6 meses, como é que está a minha posição aqui, né? Então, acho que você tem riscos relevantes, sim, que tem que ser monitorados. Mas a gente está otimista, tá? Fazendo esse disclaimer aqui da preocupação, naturalmente, com o cenário. Eu acho a preocupação muito mais agora com o cenário doméstico do que externo. Eu acho que no externo, mesmo com a volta da segunda onda, os países pegando a contaminação mais acelerada na Europa, o mercado não está se preocupando muito mais com isso. Isso tem impacto, naturalmente, nas economias, mas o fato das vacinas já estarem sendo lançadas agora, né? Você já teve a da Pfizer, hoje você teve a da Moderna também anunciando efetividade, tem diversas vacinas na fase 3, tudo leva a crer que no primeiro semestre, em algum momento dele, você vai ter uma vacinação em massa ali
acontecendo nos países. Então, eu acho que uma segunda onda hoje preocupa menos os mercados por conta disso, e eu acho que a preocupação realmente nossa maior é que está dentro do Brasil. Mas quando a gente olha também em termos de preço, né, como você falou, a Bolsa Brasileira está abaixo do patamar pré-pandemia, se comparar com outras bolsas do mundo, né? A gente é uma das piores bolsas também no ano, se você olhar em dólar, mais ainda, né? O nosso dólar aqui foi uma das piores moedas. Então, quando você olha o Brasil do ponto de vista também de valuation, eu vejo a gente de uma forma bem atrativa, principalmente quando a gente vê uma Selic de 2%, com essa falta de ter onde investir, né? Então, você tem hoje diversas empresas no Brasil pagando dividendos de 6%, 7% ao ano. Então, quando eu vejo isso num cenário que você tem uma Selic de 2, por que eu vou botar meu dinheiro na Selic de 2? Posso botar numa empresa que paga um dividendo de 7, e esse dividendo corrige ainda por inflação, né? Então, Sim. eu vejo uma valuation bem... Talvez a gente esteja aí num ponto em que para o investidor doméstico ainda está interessante de entrar, e para o investidor estrangeiro, com o dólar a 5 e tanto, e a bolsa caindo ainda mais em dólar do que em reais, ainda vale a pena investir. Vocês estão com caixa alto, com fôlego, ou estão com caixa muito baixinho nos fundos? Estamos com caixa baixo, tá? Hoje estamos praticamente pouco caixa nos fundos de ações, long only, estamos com 98%, 99% investidos. E no fundo long bias, naturalmente, a gente trabalha um pouco mais dinâmico. Então, hoje, para o final do ano, a gente está com uma estrutura de derivativos para proteção. Então, mais ou menos 30% do fundo ali com proteção ali dentro do portfólio, eventualmente, mas é um fundo que a gente tem uma cabeça um pouco mais tática. Eu acho que, dados os riscos que a gente tem para esse final de ano de orçamento, a gente está com alguma estrutura ali para proteger, caso tenha alguma coisa que não foi como planejado, né? Sim, legal. Marcos, quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Tá bom, Carla. Obrigado a vocês. Bom, e a gente encerra aqui, então, o Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi de Bruno Nogueirão. A gente se vê na próxima. Muito obrigada e até lá. Obrigado, pessoal. Até mais.